Saudações, eu sou o Miguel, mas você pode me chamar de Miguelito e nesse vídeo eu vou fazer os piores reboots da história. E só uma coisa, reboot não presta, tá? Eu sei que tem reboot bom por aí, mas reboot não presta. E lembrando que vai ser ordem aleatória e vai ser baseado na minha opinião. Então, cheio de enrolação e bora pros reboots. Que legal, Scooby-Doo, um reboot que simplesmente estragou o desenho original, que todos nós éramos apaixonados e todos nós ligávamos a TV todo dia só pra assistir Scooby-Doo. Mas agora eles vêm com esse Scooby-Doo que sinceramente não presta, com personagens muito idiotas. E outra coisa que também não me vem com a cara foram trocar os dubladores dos personagens Salsicha e Scooby-Doo, que sinceramente foi totalmente desnecessário. As meninas superpoderosas. Era um desenho que a gente simplesmente era apaixonado, que a gente gostava de ver as lutas com personagens incríveis, vilões incríveis. Mas hoje o que eles trazem? Eles trazem esse reboot terrível, com cores que machucam os olhos. As meninas tentando agir feito adolescentes, que, não, elas ficam agindo feito adolescentes e, elas ficam brigando entre si. Outra coisa que estragou o legado original são as lutas, que simplesmente eram épicas e que você queria ver, mas hoje em dia não dá certo. Ben 10, eu vou admitir que eu até assistia quando eu era criança, mas aí eu fiquei com raiva. O Ben 10 original era um desenho bom, a gente gostava pra caramba, mas esse reboot que é o problema. O reboot não tem história interessante, personagens não são tão legais assim, não tem aliens tão interessantes, sem falar que eles flanderizaram o protagonista, que era uma boa pessoa, um bom protagonista, e hoje em dia ele é um personagem chato, preguiçoso, reclamão. Tudo bem que ele era um pouco assim no Ben 10 original, mas a gente ainda gostava dele, porque ele era épico, ele era um personagem carismático, mas esse Ben 10 não deu, simplesmente não deu. Os Jovens Titãs em Ação, um desenho que se me botarem pra assistir eu vou passar raiva. Antigamente eu gostava pra caramba desse desenho, mas hoje eu percebo quão ruim é, porque as histórias não são interessantes, as cores doem os olhos só de você assistir, os personagens ficaram muito idiotas, principalmente o Robin, que era um bom protagonista, você queria ter como amigo, mas hoje em dia ele é um chato, babaca, mandão, que não serve pra porcaria nenhuma. Os únicos personagens bons nesse desenho é a Ravena e o Cyborg, mas tirando isso, esse reboot ainda é uma porcaria. Drama Total Kids. Qual o problema desse reboot? Era você ter pegado um desenho que era tipo um Big Brother e transformar para um desenho pré-escolar para crianças. Sinceramente, não deu certo. Por mim, os personagens não são tão interessantes assim. O fato deles terem tirado o Chris piorou mais ainda. E sinceramente, as histórias não me pegam. Turma do Coelho. Esse desenho é horroroso. Por que é horroroso? Porque eles simplesmente pegaram um desenho que a gente adorava, com personagens incríveis e marcantes, com histórias dramáticas, e transformaram num desenho bobinho, infantil, num estilo Pocoyo, com os personagens que a gente amava, que ficaram flanderizados. E sinceramente, Gato Galáctico, você é incrível, mas esse reboot que você fez simplesmente não presta. Mas eu ainda respeito se você quis fazer assim. Thundercats Roar, eu deixei o pior pro final. Eu vou admitir que eu até gostava um pouquinho, mas eu tomei raiva desse desenho. Porque eles simplesmente pegaram um desenho que era sensacional, com personagens incríveis, e transformaram num desenho com animação feia, cores que te fazem seus olhos sangrarem, os personagens ficaram bobinhos, infantis, que não são mais como antes. Sinceramente, é o pior reboot existente da história. Algumas menções honrosas: Pokémon Sol e Lua e Pokémon Jornada, que só não entraram na lista porque não são reboots, são novas temporadas do Pokémon original, mas vale a menção.